Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos aqui com mais um Capacita 6 e com o tema, né, de auditoria em serviços de saúde e auditoria como instrumento de gestão. Eu sou Vânia Nazaré da Costa Silva, sou enfermeira com especialidade em saúde pública, sou mestranda pela Universidade de Brasília e componho a equipe de auditoria da SES já há mais de 10 anos, aproximadamente há 12, 13 anos. Então, vamos começar, então, a nossa apresentação. Ao final, quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar as dúvidas para o e-mail que tem aqui, dgmog.6@gmail.com. Eu posso repetir isso ao final da apresentação e também vocês preencherem um formulário, não é, no site, preencher esse formulário e deixar as perguntas, podem encaminhar que a gente vai, na medida das nossas possibilidades, a gente vai com certeza tirar todas as dúvidas. Então, vamos começar então. Vou aqui ampliar a tela. Então, o conceito, né? Conceito de auditoria em saúde, a palavra auditoria origina-se do termo audit, que significa ouvir, o que pressupõe que o auditor apresente uma postura muito mais de ouvir do que de falar. O termo auditoria tem origem latina, que é o que ouve, o ouvinte, e provém da palavra inglesa to audit, por ter sido primeiramente utilizada essa palavra na Inglaterra, que significa examinar, ajustar, corrigir, certificar. O termo não é exclusivo do setor contábil, mas é um termo e foi uma prática que foi iniciada já no setor contábil, né? Esse termo também é usado em outras áreas afins, porém exercida com objetivos similares. E aí o histórico, continuando, o histórico, ali a gente fez um preâmbulo a nível geral, né? A nível para todas as áreas, digamos assim. Agora, na área da saúde, ela tem como uma premissa a avaliação da qualidade da atenção, com base na observação direta, o registro, a história clínica do paciente. Esse item ele é de fundamental importância porque traduz como a auditoria ela nasceu na saúde para as contas médicas, né? Para as contas médicas. Hoje em dia a gente faz também outras auditorias, mas especificamente era uma auditoria de contas médicas. E outros conceitos encontrados, como o termo accountability, que segundo Pinho, embora não tenha uma tradução literal para o português, esse termo ele traduz o sentido implícito de responsabilização pessoal pelos próprios atos e exige prestação de contas. Então, é muito usado nos textos de artigos científicos essa palavra auditoria também como accountability, que não tem uma tradução em português, mas quer dizer exatamente prestação de contas. E seja um ente público ou privado, né? Para Coutinho, em 2014, a auditoria é uma ferramenta que visa a melhoria da qualidade de gestão e responsabilidade política. Aqui, eu trouxe uma linha do tempo básica, né? A fundamentação legal, que para nós, aqui no Brasil, a auditoria, o termo auditar, o termo auditoria,
ele já está previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 71, né, que, no item 4, que fala de que a auditoria, né, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Comissão Técnica de Inquéritos, ele tem a obrigação de realizar auditorias, inspeções, auditorias. Tanto ao longo da Constituição, como nesses artigos especificamente. E já na lei, isso em 88, na lei 8080, que é a lei orgânica do SUS, do Sistema Único de Saúde, essa palavrinha, auditoria, ela já consta, né, do artigo 16 e do artigo 33. O artigo 16, ele diz que a direção, né, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria. Tá? E no artigo 33, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta especial em cada esfera de atuação, da sua atuação, movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. O Ministério da Saúde acompanhará, através do seu sistema de auditoria, a conformidade em relação à programação aprovada da aplicação dos recursos. Então, tanto na Constituição como na Lei 8080, a palavrinha auditoria já aparece, e ela não só aparece, como ela estabelece também que as ações de saúde contemplem o processo do auditar, tá? Isso em 1980. E aqui na lei mesmo de 1980, a gente já tem aqui uma ênfase a um Sistema Nacional de Auditoria, tá? Então, no Decreto Federal de 1650, número 1651 de 95, esse decreto ele organiza o Sistema Nacional de Auditoria, tá? Com uma ênfase. Em 93, a auditoria ela era executada pelo INAMPS, mas o INAMPS foi extinto em 93, tá? E aí, na hora em que extingue o INAMPS, essa própria lei 8.689, ela já prevê a criação de um Sistema Nacional de Auditoria. Então, em 95, foi regulamentado esse sistema, com a Lei 1651. E no artigo 2 dessa Lei 1651, diz que as ações e serviços desenvolvidos no âmbito do SUS precisa ter pelo menos essas 3 ações. É um decreto maior que organiza todo o sistema nacional com as competências federal, estaduais e municipais. Mas o que é interessante a gente saber aqui é que, primeiro, o controle da execução das ações voltadas para a saúde, elas estão com foco na conformidade, né, dos padrões já estabelecidos. Segundo, a avaliação da conformação dos processos também aplicados, dos resultados alcançados nas ações de saúde, aferindo a sua adequação. Então, a auditoria, ela averigua se aquelas ações estão adequadas, se os processos de trabalho estão adequados. E auditora também a regularidade dos procedimentos praticados tanto por pessoas naturais, físicas e jurídicas, né? Mediante exame analítico e pericial, sem
sem embargo e sem comprometer outros órgãos de controle, tá? Para as suas ações. E aí, onde é que está o Estado dentro de toda essa perspectiva temporal, né? Em 98, em 1998, a gente dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tinha várias normas estabelecidas. Não sei se vocês lembram, a NOB, depois veio a NOAS, a NOB veio, várias NOBs foram normas operacionais básicas, né? Foram instituídas, né? E a NOAS também, que era a norma da assistência à saúde. E Pernambuco precisou, como todos os estados, precisou se adequar. E aí ele se adequou nesse decreto, porque para alcançar a gestão plena da atenção à saúde, ele precisava ter o sistema estadual de auditoria em funcionamento. E assim ele fez com o decreto 98, ele organiza o sistema estadual, e depois que o sistema nacional de auditoria, ele foi organizado, vamos dizer assim, nacionalmente, com todas as prerrogativas. O Estado de Pernambuco, ele se torna o componente estadual do Sistema Nacional de Auditoria. Primeiro, ele organizou, em termos locais, do seu trabalho, do seu serviço. Isso estava estabelecido em lei, escrito as funções, mas depois, com o decreto 25.318/2003, ele se torna, vamos dizer assim, fundamentalmente ele se torna um componente, né? A gerência de auditoria, ela se torna um componente estadual do Sistema Nacional de Auditoria. Então, por que auditar? Né? Aí a gente pergunta, por que auditar? Será que é porque está na lei e a gente precisa auditar? Não, não é porque está na lei que a gente precisa auditar. E, claro, se está na lei, vamos cumprir com a lei. No entanto, auditar, ela é uma prerrogativa do ente público que está lá na Constituição Federal, que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ok? Então, como a saúde é um direito da população, e é uma obrigação, é um dever do Estado executar Estado, saúde, né? Saúde, no caso, o governo e a sociedade, então é preciso prestar esse serviço com qualidade. E lá na Lei 80/90, diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições, aí veja essas palavrinhas, né? Condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no artigo 2. No artigo 4, diz: a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Como a gente viu ali, Estado é um dever do Estado. É um dever do Estado. O Estado significa saúde, povo, população e governo, sociedade civil e governo. E no artigo 5, o quinto artigo, no inciso 3, a assistência às pessoas por intermédio de ações da promoção, proteção, recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das ações preventivas. Então, a gente vê aqui muito a questão da qualidade. E aí, essa questão que a gente traz da qualidade é exatamente através da auditoria
que, por ser um instrumento de gestão, essa ação de auditar, ela vai apresentar ao gestor como está esse serviço que está sendo prestado. Qual é a qualidade, qual é o grau de qualidade, qual é o grau de conformidade que esse serviço está sendo prestado. Um serviço que foi contratualizado ou um serviço que ele oferece pela sua rede assistencial, tá? Então, como funciona o Sistema Estadual de Auditoria, o SEA-SUS-PR? Ele obedece às normas fixadas pela União e também às normas dos órgãos de auditoria da própria SES, FUSAM, e as suas atividades são realizadas sem prejuízo, como eu já falei antes, dos órgãos de controle interno e externo, conforme preconiza a Constituição Federal. Então, compete à Secretaria Estadual, no caso do Serviço Estadual de Auditoria, auditar os serviços de saúde sob a sua gestão, né? Bem como aqueles sob gestão do município onde não exista sistema municipal de auditoria. Compete também auditar as ações e serviços previstos no Plano Estadual de Saúde, os sistemas municipais e intermunicipais de saúde, os consórcios, por exemplo, os instrumentos de controle e avaliação utilizados no Sistema Municipal de Auditoria, a aplicação dos recursos estaduais repassados aos municípios. Então, tem recurso estadual que é passado para o município, esses recursos são auditados pela Secretaria Estadual de Saúde. Tá, a gente aqui colocou, porque o que é que acontece muitas vezes? Acontece que a gente confunde, muitas pessoas confundem o que é, de fato, auditoria, né? E aí a gente tem uma vasta relação aqui de nomes que muitas vezes são ditas como interpreta-se como sinônimo de auditoria, o que de fato não é, né? Então, por exemplo, avaliação, fiscalização, inspeção, supervisão, consultoria, acompanhamento, perícia, ação corretiva, regulação, controle. Tudo isso não é auditoria, tá? Então, avaliação seria o quê? Seria uma identificação quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos pelo SUS em relação aos objetivos fixados nos programas de saúde. A fiscalização consiste em submeter uma vigilância, uma atenta vigilância a alguma ação que está sendo realizada, tá? De algum ato, de um dispositivo legal, de um exercício de uma função. Então, fiscalização é o ato de submeter uma atenta vigilância a uma determinada ação, a uma execução de uma ação, tá? A inspeção, ela é usada num produto final, digamos, numa fase de um determinado processo ou projeto, visando detectar falhas ou desvios. Isso é uma inspeção. A supervisão é uma ação orientada em um plano superior, digamos. Eu sou a supervisora de um setor, né, de um serviço, e eu estou ali de forma superior, supervisionando aquelas ações, estou supervisionando como aquele setor está funcionando. Isso não é auditoria, tá?
Acompanhamento. É um processo de orientação no qual o orientador, mediante contato com o processo, acompanha o desenvolvimento de uma determinada atividade. Então, o acompanhamento, ele não é o supervisão, o acompanhamento, ele está mais próximo, né? Ele está ali junto, acompanhando a execução daquela ação. A perícia, ela já trata-se de atos voltados a prestar esclarecimento. Então, a perícia é algo em que se vai passo a passo ali prestando esclarecimento quando designada por uma autoridade judicial. Então, a perícia tem a ver com ação judicial para esclarecimento, quando solicitado por uma autoridade judicial ou até mesmo policial. Tá? A ação corretiva é a eliminação da causa de uma não conformidade. A ação preventiva também é uma ação que objetiva eliminar um potencial ação de prejuízo, né? O controle, ele consiste em monitorar cada processo. Então, você vai monitorando, você tem uma ação que são várias fases. Então, você vai monitorando cada fase, monitorar o processo como um todo, não é? Por meio das normas e dos eventos que aquilo vai acontecendo, para verificar também a conformidade dos padrões, né? A auditoria, ele traz em si conceitos de cada item desse que a gente falou aqui. No entanto, a auditoria, ela é uma ação bem orquestrada, vamos dizer assim, né? Porque é um exame sistemático, é um exame independente, né? Ele é sistemático e ele é independente. Ele é independente porque o auditor, ele está num patamar de que ele não tem a dependência de ser, vamos dizer assim, submetido a nenhuma imposição, digamos assim. Então, o exame, ele é um exame sistemático, o auditor, ele precisa ser um profissional independente, né? Esse exame é o exame dos fatos, pela observação, pela audição também, que nós já vimos, né? Pela medição, ensaio e outras técnicas apropriadas de uma atividade, elemento, ou um sistema para verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis, pelas normas vigentes, e vai determinar as ações e os resultados, se essas ações e resultados estão de acordo com as normas vigentes. E também vai determinar o como deve ser caso essa ação não esteja de acordo com as normas vigentes, tá? A auditoria, ela é desenvolvida por meio da análise e verificação operativa, possibilita avaliar também, por conta disso, a qualidade dos processos. Se eu vou fazer uma análise sistemática, então eu vou poder também ali, com o meu resultado, o gestor pode avaliar a qualidade dos processos que foram auditados, sistemas e serviços, e a necessidade de melhoria ou de uma ação preventiva, corretiva, tá? E tem por objetivo propiciar ao gestor uma eficácia na sua tomada de decisão, porque as informações necessárias ao exercício de um controle efetivo vai estar na auditoria e vai poder, com certeza, contribuir com o planejamento
e o aperfeiçoamento das ações de saúde. Então, a auditoria, ela não é nenhum desses itens que foi apresentado aqui anteriormente, tá? Ele é uma ação independente, é uma ação sistemática, que mais na frente a gente vai trazer para vocês. E essas ações sistemáticas, ela propicia ao gestor uma eficácia na sua tomada de decisão. Por quê? Porque na auditoria, no documento final, vai estar lá todos os processos que foram analisados, os processos de implantação de uma política, de um uso adequado do recurso, tá? As ações que foram auditadas, os resultados, e se tudo isso que eu falei, se isso está de acordo com a norma vigente relacionada ao que eu auditei. Se eu auditei recurso, eu vou usar a legislação, as normas ligadas ao recurso, aquele recurso que eu estou auditando. Se for um recurso de saúde da mulher, se for um recurso de UTI geral, né? Enfim, então eu preciso estudar detalhadamente as normas, avaliando os processos, confrontando os processos de trabalho com as normas vigentes. Então, aqui a auditoria, eu vim trazendo também os princípios éticos e os profissionais. Então, o que diferencia também essa questão é a atuação dos servidores em conformidade com os princípios e requisitos éticos. Isso proporciona credibilidade, isso proporciona autoridade à atividade desenvolvida. E é sobre esses requisitos que repousam as regras da auditoria. E também dão sentido lógico e harmônico à atividade de auditoria que ele proporciona eficácia, tá? Então, os princípios éticos é o ceticismo, o julgamento profissional. O auditor jamais, não é, pode fazer nenhum julgamento profissional. Ele deve estar aberto para ouvir, ver e analisar. E fazer essa observação independente. Ou seja, ele tem que ter um certo afastamento, um certo ceticismo, para que não haja envolvimento e um julgamento pessoal e nem profissional daquilo que ele já viu anteriormente, não é? E também um julgamento pessoal. Então, ele só vai dizer se está correto, se está conforme ou se não está conforme, quando ele confrontar na fase posterior à auditoria em loco, quando ele confrontar. Então, na hora da auditoria em loco, na hora da auditoria operativa, ele não pode fazer nenhum julgamento. Ok? A competência e a capacidade profissional. O profissional que audita, ele não é qualquer profissional. Ele precisa passar por um treinamento ético, já a bem da verdade, não é a bem do que a gente já vem falando, precisa ter um treinamento ético e tem que ter uma capacitação profissional com todos os princípios, com todas as regras, com todo o passo a passo do comportamento de um auditor, de uma auditora, e também do processo de trabalho. Como ele vai abrir a auditoria, como ele vai desenvolver a auditoria, como vai ser a relação de trabalho dele com o auditado. A cortesia, ele precisa ter um comportamento adequado, um comportamento ético, comportamento respeitoso, né? Não é chegar no setor onde ele vai auditar com
uma arrogância, ele tem que ser cortês. Ele tem que ser imparcial. Tem muito a ver aqui com o ceticismo, julgamento profissional. Ele tem que ser imparcial, porque não, o julgamento não é ele que dá. Ele apenas é o profissional que confronta a realidade com a norma. E ele tem que saber onde está a norma e ele tem que saber como aplicar essa norma à realidade que ele encontrou. Certo? A independência. Ele precisa ser independente na hora da escrita. Ele precisa ser independente, ele não pode ter influências externas, tá? Tem que ser objetivo, porque não pode ser prolixo. Ele tem que ter sigilo até que aquela auditoria venha a ser publicizada. Ele precisa manter o sigilo profissional, sob pena aí de incorrer em algo antiético e até de receber processo. Uso de informações de terceiros, não, ele precisa ter o sigilo, ele precisa ter a ética, tá? Esses terceiros precisam realmente estar dentro do que está previsto e tem que ter todo um zelo profissional por si e também por quem vai ser auditado, né? Pelo serviço que vai ser auditado. Aqui, a Secretaria Estadual de Saúde, ela utiliza o Sistema Nacional de Auditoria, que é o SISAUD. Aqui é o sistema, eu fiz um print da tela, tá? Aqui tem o espaço para o login, aqui é a senha, aqui a gente clica para entrar e dentro do sistema vem aí, a gente entra na agenda e capitania aquela agenda que está na agenda de cada um auditor, de cada um servidor, e aí ele vai abrir a auditoria e vai identificar qual é o foco da auditoria. E para onde vai, né? Então, aqui a gente trouxe aqui uma questão da auditoria, o processo, como é que funciona isso, esse processo e o fluxo de trabalho dentro da SES. O processo de trabalho na SES engloba a auditoria do SUS, que são os recursos do Sistema Único, e o Tesouro Estadual, que é o complemento. Utiliza-se protocolos para que a gente execute, a gente utiliza protocolos que são determinados pelo Ministério da Saúde, mas também acrescido do nosso próprio protocolo, tá? A depender do objeto auditado, que tem a finalidade de qualificar os trabalhos de auditoria, abordando aí diversas linhas de cuidado. Então, se eu vou auditar uma UTI, eu tenho um protocolo de UTI. Se eu vou auditar um serviço de média complexidade, uma terapia de renal substitutiva, hemodiálise, eu tenho o protocolo da hemodiálise. Se eu for auditar o conselho, uma demanda do Conselho de Saúde, eu tenho que ter aquele protocolo. Se não tem, a gente mesmo elabora baseado nas leis. E o fluxo interno tem muitas etapas, iniciando com a definição das prioridades e planejamento, abre-se um processo de auditoria, perpassa pelas etapas da fase analítica, operativa e conclusiva, garantindo-se que haja o direito de defesa do auditado e finalizando com os desdobramentos, estabelecendo aí até 60 dias para a sua finalização. Aqui tem um diagramazinho, né? O processo de auditoria, aqui, protocolos. Aqui, a gente fez um diagrama também que traz aí o fluxo, né? Então, aqui a secretaria recebe a demanda, a gerência de auditoria recebe a demanda, nós fazemos uma análise do processo, que aí é o momento analítico, que prepara os auditores para a fase operativa. Então, é aqui, nesse momento, no momento analítico, onde a gente vai identificar
o CNES do serviço que a gente vai auditar, os diretores, quem são os diretores, né? Qual é o foco da nossa auditoria, para que a gente possa identificar em que situação está adequada aquele serviço que a gente vai auditar, como é que está o CNES do serviço, né? E aí a gente vai, dependendo do foco, a gente vai aí construindo um relatório, que é um relatório analítico de tudo que a gente pesquisou sobre aquele serviço, sobre aquele serviço, ou de baixa complexidade, ou média ou alta complexidade. E a gente constrói esse relatório. A partir desse relatório, a gente vai identificar quais são as documentações que a gente precisa para poder perguntar, para poder finalizar a nossa auditoria junto com a observação em loco, né, a fase operativa, e aí a gente faz um comunicado de auditoria. O comunicado ele é criado aqui nesse processo aqui, nesse momento analítico, em que a gente informa ao auditado que daqui a 7 dias, no mínimo, né, a gente utiliza esse tempo, que é um tempo que dá para ele organizar as suas documentações. E aí, nessa fase, toda essa documentação prévia, ela foi construída, tá? E aí, depois de 7 dias, o que fazemos, né? Vamos para esse momento que se executa em loco, fase operativa. É nesse momento onde a gente apresenta aí uma carta de apresentação com a identificação, o nome e a matrícula, e vamos fazer a investigação, digamos assim, né? Vamos ouvir esse auditado em loco. Depois, fechamos com uma reunião. Existe, depois disso, na nossa volta, né, para a SES, a construção do relatório preliminar. Esse relatório preliminar vai para o auditado para que ele faça as considerações. Se houver alguma inconformidade, ele apresente a justificativa pela inconformidade, tá? Eles nos devolvem, né, a devolutiva do auditado. Nessa devolutiva, ele traz a documentação, ele encaminha a documentação já com as justificativas, ele analisa o relatório que foi e devolve as justificativas. A equipe de auditoria analisa essa devolutiva, faz a análise da justificativa, recomenda-se e conclui no relatório final. Tá? A auditoria, é bom que se diga, ela não é feita por uma única pessoa, não se faz auditoria sozinho ou sozinha, e a auditoria ela é realizada com 2 ou mais pessoas. Tá? Então, esse é o fluxo que é percorrido por cada auditor. Nesses intervalos, são 15 dias, por exemplo, quando o auditor recebe a auditoria, ele tem 15 dias para responder. E nós temos 15 dias também para realizar o relatório preliminar. Ok? E aqui começa um novo ciclo. Nós recebemos a demanda, a gerência recebe e vamos um novo ciclo. Aqui é uma sinalização de que começa o ciclo, recebe a demanda e fecha aqui. Aqui é uma planilha das auditorias do SUS por objeto. Aqui a gente fez aqui de uma série histórica de 10 anos, tá? 2012 a 2022. O que é interessante a gente saber é as auditorias
por objeto, né? Nós auditamos aonde nós fomos auditar, né? Então, assistência geral e recursos financeiros e gestão, praticamente aqui incluiu, digamos, 83% mais ou menos, né? Assistência, hospitais, clínicas, carta SUS, leitos de retaguarda, terapia renal substitutiva, nesses 10 anos correspondeu a 33% das auditorias foram de assistência. Não era de se esperar que fosse diferente, né? Recursos financeiros também, porque muitos recursos são passados, tanto da União para os estados e do estado para os municípios. Então, muitos recursos, principalmente recursos de média, de baixa complexidade, de alguns programas. Então, nós auditamos esses recursos financeiros. Foi 25% do montante das auditorias realizadas. E a auditoria de gestão foi 24%. Um percentual menor aqui dos programas estratégicos, SANAR, dengue, que a Secretaria Estadual de Saúde aplicou recurso e pediu para que nós fizéssemos essas auditorias. Controle e avaliação, 15, e outros mais sem, e aqui sem registro do objeto, mas que fizemos, 101. Então, as auditorias por demandante. Aqui é bem interessante, porque o componente estadual, claro, que é o componente que é maior, né? O componente maior, a demanda maior foi do componente estadual, não era de se esperar que fosse diferente, né? O serviço, o Sistema Nacional de Auditoria do Ministério também demandou auditoria para a gente, e aqui a ouvidoria também tem demandado a ouvidoria tanto do Ministério como SES, como o controle estadual, do Conselho Estadual e entidades de classe. Uma coisa também que é interessante é que a gente também recebeu, nesse período, demanda do Ministério Público, da CGU, Ministério Público tanto estadual como federal, né, do TCE, do Senado Federal e setores externos à SES. Aqui, nós vimos até agora a auditoria do recurso SUS. E nós vamos ver também o que é feito na Secretaria Estadual de Saúde com relação à auditoria de recurso do Tesouro, tá? Então, a Lei 8080 também, ela fixa, né, critérios, valores, formas de reajuste e pagamento de remuneração aludida nesse artigo à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, que deverá fundamentar o seu ato em demonstrativo econômico, financeiro, que garanta a efetiva qualidade da execução dos serviços contratualizados, né? E aqui nós temos uma planilha que é de 2015 a 2022, tá? E que mostra aproximadamente tudo que foi de recurso que foi pago, que foi apresentado, que foi glosado e que foi efetivamente pago. Né? Aqui a gente dá para a gente ter aqui uma noção do total, né? O total aqui 1 bilhão 6 milhões 279 129, isso aqui é o total do que a gente auditou
das produções apresentadas, dos serviços que são contratualizados. Ora, a gente viu no início que quando o Estado, no caso, o ente federativo, ele não tem o serviço, ele pode contratualizar esse serviço com a iniciativa privada, não é isso? A iniciativa já está previsto que a iniciativa privada ela pode participar do sistema como um complemento. E nesse complemento, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, faz as contratualizações para vários serviços. Para serviço de terapia renal, exames de alta complexidade, serviços, leitos hospitalares. A Copaneste também é um serviço que ele não tem próprio e que contratualiza com as cooperativas de anestesiologistas. E aí, no ano de 2005, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 até junho, teve essa produção total. Os recursos glosados foram 20 milhões, e a produção paga, efetivamente, 986 milhões. O que quer dizer com isso? Que o serviço de auditoria, ele é um serviço também que trata a qualidade da aplicação do recurso. Então, essa coluna do meio significa as glosas. Para quem não sabe, significa que, muito embora os serviços tenham apresentado um montante nesse valor aqui, a cobrança de 20 milhões foi uma cobrança indevida. Por processo de trabalho, por registro em AIH, por alguma falha, muitas vezes, desatenção, muitas vezes, e que essa glosa ela precisa ser feita. Por quê? Porque nós, enquanto serviço de controle interno, no caso do Tesouro Estadual, esse controle interno, a gente faz para que o controle externo, né, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, ele venha e nos enxergue como um serviço que está controlando a qualidade, como um serviço, como uma gerência, como um setor que está ali atento às demandas irregulares, né? E que isso é uma responsabilidade pública, é uma responsabilidade com recursos públicos, é uma responsabilidade com a parte fiscal, né? E isso é muito bom, porque esse recurso ele reverte para ações de qualidade para o serviço de saúde, tá? A gente já está finalizando. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, porque para além das nossas ações, vamos dizer assim, do cotidiano e do próprio serviço em si, a gerência de auditoria, ela entende, primeiro ela é um campo de ensino e de pesquisa. Ela é um campo de estágio, tanto para a Universidade Federal de Pernambuco, como a UPE. Tá? E tanto a Universidade Federal de Pernambuco quanto a UPE, essas duas universidades, elas têm o curso de saúde coletiva. E
os alunos, né, os estudantes de saúde coletiva desses dois cursos, eles passam pela nossa gerência, tá? E aqui são registros de participações, pequenos registros, né? Porque tem muito mais, mas aqui a gente tem registros de nossa participação no curso de saúde pública, do saúde coletiva da Universidade de Pernambuco, ou melhor, da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui é uma participação no Auditocave, a convite da professora Erlene Ribeiro. Aqui estou eu na mesa como presidente do comitê. Eu vou falar também que o Estado tem um comitê, né? A auditoria tem um comitê. E aqui é o fechamento no Auditocave, que o Centro Acadêmico de Vitória faz um seminário todo final de semestre dos alunos, né, dos estudantes do curso de saúde coletiva, mais especificamente da disciplina de auditoria. Aqui é assistência, aqui é um momento aqui em sala de aula, onde a gente estuda, onde a gente analisa os relatórios de auditoria. Aqui é a turma do sexto período, né, aqui, se eu não estou enganada, foi de 2018, se eu não estou enganada, 2018 ou 2019. Em 2020, a gente já fez esse trabalho online. E, para complementar também, deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui também, aqui é um registro de alguns produtos a partir do nosso banco de dados, né? Aqui, esse guia prático do auditor foi um guia que nós fizemos junto com a professora Erlene, lá da universidade. Aqui é a mesma produção, aqui é a capa do livro, do e-book, e aqui é um trabalho que foi feito com os alunos, mas esses alunos, eles pesquisaram, eles fizeram estágio lá na nossa gerência, e esse estágio, ele propiciou um estudo do nosso banco de dados, tá certo? E contribuiu com esse trabalho, o cenário do componente estadual no período de 2014 a 2018. Estou eu aqui como autora. Aqui foi um capítulo do livro, e esse livro foi um livro editado pela universidade, os dois, né? Tanto um quanto o outro foi editado também pela Universidade Federal, junto com a Fiocruz Pernambuco. E foi um trabalho que nos deu assim muita alegria de fazer, mas tem outros trabalhos também, alguns ainda não publicados, né? E outros também publicados, com a participação de uma das pessoas que foi gerente de lá da auditoria, Jane Lucena. E eu queria trazer para vocês também uma colocação, né? Voltar aqui. E a auditoria, a auditoria de Pernambuco, daqui da Secretaria Estadual, em 2016, foi criado o comitê de auditoria de Pernambuco em 2016, em julho de 2016, com a portaria 253. E esse comitê, ele tem a representação estadual, né? São 4 representantes do Estado, 2 gestores e 2 trabalhadores. Eu estou como trabalhadora, Manuel como trabalhador também, que é de lá da auditoria. A Fabiana Coriolando e Natália Costa são gestores. Isso, representação
a nível de componente estadual de auditoria. Tem um componente que é o federal, que é Luciana, e o componente da capital e um componente pela representação das macro-regiões. São 4 macro-regiões em Pernambuco, cada macro-região tem o seu representante. Existe muito ainda a avançar, mas esse comitê ele tem avançado muito, ele tem trabalhado, assim como a gerência do Estado tem trabalhado em 3 ou 4 pilares, né? Mas principalmente a articulação dos componentes. É um fórum de discussão, nós nos reunimos todo mês, e atualmente o seu presidente, ele representa a primeira macro-região, Sandoval Cavalcante, que é o presidente do comitê, mas que esse comitê, esse conjunto, né, de auditores que representa todo o estado de Pernambuco, se reúne sistematicamente para discutir sobre os processos de trabalho, sobre qualificação, sobre as articulações, sobre o fortalecimento da auditoria no estado de Pernambuco, auditoria em saúde, dentro do Sistema Nacional de Auditoria. E nos tem dado, assim, grandes conquistas, tanto que o Ministério da Saúde tem olhado assim para Pernambuco com admiração, porque nós somos o primeiro estado e o único estado desde então, né, desde 2016, que foi o movimento da gerência lá com o nosso antigo diretor Ricardo Ernestino, mas também surgiu essa inquietude da Suelene Chaves e que as outras também que vieram após abraçaram essa causa, tanto que foi formalizado o comitê através de portaria da Secretaria Estadual, como foi dito, né, a portaria 6253 de 2016, que essa portaria estabelece as representações e as competências, tá? Então, gente, eu com isso finalizo, né, para vocês verem que é um trabalho muito arquitetado, muito bem estabelecido, né? Nós temos também para além de um relatório que é feito, ele passa por uma comissão interna para análise do relatório, para que tenha uma análise se o relatório ele está sendo conciso, se ele está sendo claro, se ele está sendo objetivo, né? Se ele não é prolixo, se ele não ultrapassa os limites, né, das falas. Então, a Secretaria de Saúde, na gerência da auditoria, ela tem essa responsabilidade tanto pelos processos de saúde como dos recursos que são aplicados, né? Então, nas ações de auditoria. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, mais uma vez, dizer que, caso alguém tenha alguma dúvida a tirar, pode mandar, inclusive, e-mail para esse endereço que está, gealde@saude.pe.gov.br, mas também para o DGMOG, dgmog.6@gmail.com, tá certo? E um outro aviso que é importante também colocar é que a aula é assíncrona, né? E que no final desta aula, agora nesse momento, vocês possam responder o questionário do Telesaúde,
para gerar o certificado, né, cada um, e ter a possibilidade aí de tirar algumas dúvidas. Como não tem ao vivo, fica aí a dica de vocês encaminharem. Então, tá aqui o nome das coordenações: Natália Maria Costa, Coordenação Técnica de Auditoria em Gestão do SUS, Maria Paula Botelho, que é Coordenação Técnica de Auditoria e Programas Especiais, e Fabiana Coriolano, que é nossa gerente de auditoria do SUS, e Gisele, doutora Gisele Fonseca, é a secretária executiva de regulação em saúde. Aqui, fica aqui também o meu e-mail, vania.silva1@saude.pe.gov.br. Meu nome é Vânia Nazaré da Costa Silva, e eu só tenho a agradecer à Secretaria de Saúde, agradecer à secretária executiva, à minha gerente, pela confiança de estar aqui trazendo para vocês essas informações, e que são tantas coisas, né, que trazer isso em pouco mais de uma hora é uma, vamos dizer assim, é algo mesmo que a gente precisa exercitar muito e ser mais rápida possível, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. E até a próxima. E eu fico aguardando aí qualquer dúvida de vocês. Espero poder tirar todas as dúvidas, tá? Um abraço.